Está começando mais um programa Café com Direito. Hoje nós teremos o tema Sociedade de Advogados. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é Daniel Farias, que é presidente do SESA. E ele vai falar e explicar muito bem sobre a composição e como se forma uma sociedade de advocacia. E o Daniel foi escolhido porque ele já teve uma carreira, começou uma carreira de forma muito interessante até conseguir atuar realmente como sócio de um escritório de advocacia. Seja bem-vindo ao programa Café com Direito, doutor Daniel. Eu que agradeço, Sheila. É um prazer estar aqui. Olha aí, então eu vou começar, apesar de termos assim, assuntos bem específicos sobre legislação, sobre a própria atuação do SESA, mas eu gostaria de saber um pouco sobre a sua carreira. Né? Hoje já como sócio de um grande escritório, como foi que isso ocorreu? Então, a escolha pela profissão de advogado já veio desde a universidade. Né? Eu sempre tive na minha cabeça a certeza que queria advogar. E quando consegui obter o credenciamento na ordem, através de aprovação no exame de ordem, eu optei em escolher um escritório que eu tivesse uma identidade numa área específica, que era a área empresarial. E aí eu tive a felicidade de começar trabalhando num escritório, que é um escritório nacional. E depois de 2 anos trabalhando nesse escritório, eu ingressei no Urbano Vitalino Advogados e permaneço até hoje há 14 anos. Né? Foi uma carreira seguida num escritório que hoje a gente conta com atuação nacional também. Eu fiz parte da construção do escritório nesse período. Né? Olha aí, então como uma forma até de orientar diante da sua posição como presidente do SESA, existe uma legislação específica para regulamentar a sociedade de advocacia? Existe. Existe o provimento 112/2006 do Conselho Federal da OAB. Esse provimento trata exatamente dos registros de sociedades de advogados em todas as seccionais do Brasil. Então lá ele ensina como redigir um contrato de constituição de uma sociedade de advogados. Lá tem todos os requisitos obrigatórios que devem constar no contrato social, até mesmo os procedimentos para a inscrição de uma sociedade de advogados. A escolha em abrir uma sociedade de advocacia, né, de forma extremamente formal, né, como você mesmo mencionou aí, com todos esses passos, como é que é feito essa tomada de decisão? Por exemplo, eu entro como associada no escritório ou eu já junto algum grupo de colegas advogados que tem algum tipo de identidade e vamos aí formar uma sociedade? O que seria preciso em relação a elementos para que isso ocorra e essa decisão seja, eu diria assim, que contenha menos erros? A advocacia, eu digo sempre, é um sacerdócio, né? Não basta saber apenas o direito. Você tem que empreender, né? Então, para empreender o seu próprio escritório, você tem que ter dentro da sua formação várias outras especializações, né? Formação em administração, formação em contabilidade, formação em pessoas, formação em processos de controle, além da atividade fim, que é a advocacia. Abrir um escritório de advocacia é a certeza de que você vai ter que empreender o seu negócio. A advocacia hoje é um negócio. E existem várias relações de sociedade, né? Eu posso aqui exemplificar. O nosso estatuto, ele traz a sociedade patrimonial, que é aquela sociedade constituída através de moeda ou bens, né? Existe a sociedade mista, que é aquela composta por sócios que têm cotas de patrimônio e sócios de serviço. E existe a figura do advogado associado, que esse não é sócio. Né? E além, o estatuto também prevê a figura do advogado empregado, aquele que tem a carteira assinada regida pela CLT. Então, ao constituir uma sociedade, você tem que ter como necessidade primária a escolha do seu sócio. Então, é muito importante, quando você for constituir uma sociedade, que você tenha uma combinação de perfis. Então, eu digo sempre que uma sociedade ideal, ela tem, na combinação de perfis, um sócio que ele é mais operacional, aquele sócio que vai tocar as operações de equipes, as operações de prazo, de controle de prazo, leitura de publicações, audiência, fórum. Ele vai estar mais ali para controlar o dia a dia da operação do escritório. Existe aquele sócio que ele é mais científico, né, que ele escreve artigos, que ele promove palestras, ele é professor universitário. Ele tem a veia científica dentro do escritório que agrega muito valor.
E você tem aquele sócio que ele tem um aspecto, entre aspas, mais comercial. Ele é a pessoa que se relaciona institucionalmente com outras autoridades, com outros órgãos. Ele aparece ali no mercado como um sócio que é a visibilidade, é a cara do escritório, até mesmo para atrair, reter clientela para que o escritório possa funcionar. Nós temos hoje, dados estatísticos da gestão anterior da OAB, pouco mais de 500 sociedades registradas. É um número muito pequeno. Verdade. Quando você tem um universo na Paraíba de mais de 23 mil advogados. A Paraíba ainda não despertou para as vantagens que existem quando há a abertura de uma sociedade de advogados. Ainda mais agora, que nunca houve uma transformação tão grande nas sociedades de advogados como no último triênio. Nós tivemos a inserção da advocacia no Super Simples. Verdade. Nós tivemos aí a regulamentação da figura do associado, nós tivemos também a regulamentação da sociedade individual, e está no nosso estatuto, também foi criado um provimento regulamentar. Então hoje você tem como criar uma sociedade de diversas formas. A gente acompanha muito em São Paulo, por exemplo, Sheila, uma sociedade com 4 sócios que decidiram encerrar a sociedade para criar 4 sociedades individuais. Pagando menos tributo, rateando custos em comum e tendo uma capacidade de divisão de clientela que se acomoda dentro de uma sociedade formada agora por 4 sociedades individuais. Então o mercado se transformou muito. Cada um com um CNPJ diferenciado. Cada um com um CNPJ diferenciado. A Paraíba, infelizmente, ainda não despertou para essa necessidade da sociedade individual, de você formalizar o seu escritório. Antes desse avanço da sociedade individual, o advogado pagava imposto de renda, 27,5% em cima do que você presta de serviço. E hoje, dependendo do faturamento que você tem no seu escritório, você vai pagar 8 tributos numa alíquota única de 4,5%. Então, assim, é muito menos dinheiro gasto com o imposto e o advogado vai ter uma amplitude de prestar seu serviço, porque vai poder prestar serviço para empresas, emitir nota fiscal. É diferente daquele advogado que ainda vive na informalidade, né? Ou até como pessoa física, e onde o tributo não deixa de ser maior, porque ele vai ter que contribuir à previdenciária, e aí vai, né? Isso. E o leão está cada vez apertando em relação a isso. Agora, você falou uma coisa interessante em relação a esse número de formalização. O que se atribui a isso? Seria a questão da falta de formação, de conhecimento dos advogados? Seria o medo de empreender, a falta de conhecimento disso, né? Ou realmente vantagens para tal? Eu acho mais a questão cultural. A gente ainda vive num estado que ainda não despertou para a necessidade de formalizar o seu escritório. A gente ainda vive na advocacia paraibana, infelizmente, uma advocacia ainda muito romântica, né? A advocacia que você tem uma secretária, que ela é seu financeiro, que ela é seu RH, que ela faz o controle de tudo do escritório por uma planilha, que o TI é aquele rapaz que você liga porque deu uma bronca no seu computador e ele vai lá e resolve. Então, assim, a advocacia, na Paraíba, ela não busca tanto conhecimento para gerir seu escritório. Isso está mudando. Graças a Deus, o César, da qual instituição eu sou presidente, tem feito esse trabalho forte de mudança de cultura, de trazer a sociedade pequena, média ou de grande porte para a necessidade de uma gestão profissional. Mas a gente ainda está engatinhando nesse aspecto. Daquelas 500 sociedades registradas que nós temos hoje na OAB, quase 90% é formada por 2 ou 3 sócios. Então, assim, você percebe que a advocacia... Estamos em números é pequeno. Mas esse cenário, por incrível que pareça, também é o cenário que se repete em outros estados do Brasil. A boa parte das sociedades são de bancas formadas por menos de 5 pessoas. Então, assim, essas sociedades, eu já percebo aqui na Paraíba, algumas sociedades que estão iniciando com seus 5 primeiros anos, já estão buscando a gestão profissional do seu escritório. Isso já é um diferencial aqui na Paraíba. Verdade. Uma questão que é importante, e aí a gente vai deixar para o próximo bloco, não só esse papel do César nessa orientação, é até aquela história da falta de visão de um plano de negócio para o seu escritório, para saber, eu vou permanecer, o que eu quero, crescer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, eu estou hoje, mas eu quero deixar o meu escritóriozinho para o meu filho, essa visão
né, que tem que mudar e tem que ter um momento próprio para fazer isso. E aí onde entra o César. E a gente vai conhecer um pouquinho do César no próximo bloco. Já já retornamos com o programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito. E como nós falamos no bloco anterior, estamos aqui com o advogado Daniel Farias, que é presidente do César, que aí não é uma pessoa, é o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais, e nada melhor do que o presidente aqui na Paraíba para falar um pouco sobre o César. Vamos, Daniel, apresentar o César aos paraibanos, advogados e membros do escritório de advocacia. O César não é uma pessoa, de fato, é o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, né? Surgiu em 1983, então são mais de 3 décadas, né, de história de defesa das sociedades de advogados. Surgiu inicialmente como um movimento dos grandes escritórios de São Paulo. Nesse aspecto, inclusive, eles são muito unidos, né? Apesar de concorrentes, eles têm uma proximidade de atuação, de defesa de seus próprios escritórios, e o movimento começou nesse aspecto, protecionista de um grupo de escritórios. E do próprio mercado. Do próprio mercado. E o César, inicialmente, não tinha noção da expansão territorial, mas quando foi em 1999, aprovou-se um novo estatuto social, e aí surgiram as seccionais. Hoje nós temos 13 seccionais, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, uma unidade no Norte, aqui no Nordeste, Distrito Federal, no Nordeste, Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco, e ainda tem Mato Grosso, né? Então, assim, hoje nós temos uma instituição, uma associação civil sem fins lucrativos, que tem um envolvimento muito forte no tema sociedades de advogados. Então, a gente promove ambientes, né, em que a gente traz palestrantes para tratar de temas de importância das sociedades de advogados. O César também tem uma possibilidade de representação jurídica dessas associadas. Hoje somos quase 1.000 associadas em todo o Brasil. Então, temas que envolvem a advocacia nacional, o César pode se habilitar como amicus curiae, o César pode promover a judicialização de determinados assuntos na defesa dessas associadas. Sem dúvida, é uma instituição forte que tem como bandeira a defesa e o aperfeiçoamento das sociedades de advogados. Aqui na Paraíba, nós existimos desde 2009. Né? Nós iniciamos um movimento em 2007, que durou 2 anos, para trazer a seccional do César para a Paraíba, do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados. Em 2009 foi aprovada a abertura dessa seccional. Nosso primeiro presidente foi o Armando Gadelha, que você conhece bem, que permaneceu por 2 mandatos como presidente. E eu como diretor administrativo, quando então assumi em março do ano passado a presidência do César. Então de lá para cá, hoje nós contamos com 18 escritórios aqui na Paraíba, e se a gente for somar o corpo jurídico dessas associadas do César aqui na Paraíba, nós temos mais de 300 advogados nesses escritórios. Temos comitês de estudos, fazemos uma participação muito próxima da OAB de temas sensíveis à sociedade de advogados, como foi o caso do piso salarial. Pois é, e a gente vai ter que achar um espaço para falar sobre isso. Né? É necessário se estabelecer um piso, mas se esse piso atende à realidade do nosso Estado, né, a situação que nós convivemos aqui, é algo que o César participou nessa discussão, já que é um dos interessados em relação... Não só participou, Sheila, eu mesmo fui pessoalmente à audiência pública que a OAB promoveu em João Pessoa. A OAB promoveu outras audiências públicas em Campina Grande, Cajazeiras, até a ponta do Estado. Nós fizemos um evento do César no Hartmann Praia Hotel, onde trouxemos o André Godinho, que é o presidente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, trouxemos o presidente do César e presidente da Comissão de Sociedades lá de Pernambuco, o Ivo Amaral, que é meu sócio, e convidamos a OAB, o próprio presidente Paulo Maia esteve presente, onde a gente dedicou todo esse evento às relações societárias e de trabalho, bem como a questão do piso salarial. Foi uma surpresa realmente o piso salarial que foi aprovado pelo Conselho Pleno, que de fato é um dos pisos mais altos do país para um Estado que economicamente não comportaria um piso salarial, e isso sem demérito se o advogado merece ou não merece, tá, claro. Sheila? Mas a gente, comparando o piso salarial de outros estados, ele ficou entre os mais altos do país. E qual a consequência? Isso vai ter uma consequência direta ou indireta em relação a isso, né?
O mercado está mudando da advocacia, como eu te falei. A figura do associado, ela é uma figura cada vez mais crescente nas relações de trabalho nas sociedades de advogados. Eu, honrosamente, fui escolhido na gestão de Marcos Vinícius como relator na Comissão Nacional de Sociedade de Advogados para sugerir um provimento que regulamentasse a figura do associado. Perfeito. Esse provimento foi levado para o Conselho Federal, na pessoa do conselheiro Danilo Mota, do Ceará, e foi aprovado à unanimidade. Inclusive, esse provimento do associado mudou algumas regras que existiam no provimento 112, que trata das sociedades de advogados. Então, hoje, a figura do associado é aquele advogado autônomo, ele tem seu próprio escritório, ele pode trabalhar em casa, ele pode ser home office, né? Mas Sheila decide contratar aquele advogado para uma demanda associativa. Então, essa demanda associativa é um contrato de associação, não há relação de sociedade. Então, o associado ele pode dispor de sua própria carteira de clientes e prestar um serviço determinado para aquele escritório. E um grande avanço, e essa foi a principal mudança do provimento 112, é que o advogado associado pode prestar serviço para mais de um escritório, desde que não haja conflito de interesse. Em relação... Então, e esse controle? Para se ter esse controle? Então, o próprio provimento 169/2015, do qual fui relator e foi aprovado no Conselho, ele traz todas as regras necessárias que devem constar no contrato de associação. Então, uma relação associativa, ela só tem legalidade se for averbada ao contrato social no registro que você tem na OAB. E lá vai ter a questão da remuneração, lá vai ter a questão da independência do advogado, de ter sua própria carteira de clientes, de não haver subordinação jurídica, para que o advogado possa exercer com autonomia e independência intelectual o seu labor como advogado. Então, assim, a figura do associado ela tem que ser protegida pela OAB em âmbito nacional, porque a gente tem visto e acompanhado em muitos estados, inclusive nosso estado vizinho, Pernambuco, ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, com condenações por danos morais coletivos altíssimas, né, mudando realmente a realidade do mercado da advocacia, no momento que a gente está querendo flexibilizar as relações. Nós somos hoje 1 milhão de advogados. Em 2020 seremos 1.200.000. Como é possível restringir as relações de sociedade e de trabalho para comportar esse universo de profissionais? Então, claro, é difícil realmente você criar uma fórmula que comporte uma realidade nova da advocacia. Foi por isso que passou por essas transformações. Essas transformações, ela deixa tão flexível, até na questão do percentual. Eu imagino que não pode estabelecer quais seriam as ações isso antes do registro. Só estaria aberto para essa possibilidade. E os percentuais nessas participações? Haveria nas ações? O que a gente percebe nas ações civis públicas, que uma das linhas de argumentação do Ministério Público do Trabalho são aqueles sócios com ínfima participação societária, aquele 0,000%. Claro. Isso por si só não caracteriza uma precarização do serviço advocatício, uma relação camuflada de emprego na figura do associado. O que caracteriza se o advogado é empregado ou associado é a conjunção de 5 elementos, o que está lá na CLT. Claro. Então, se tem onerosidade, pessoalidade, não habitualidade, subordinação jurídica, se tem controle de jornada, tem que avaliar com outras provas, analisando a dinâmica daquele profissional, se de fato ele está ali numa condição de empregado. Mas a figura do associado, ela não só é prevista em provimento próprio, como é prevista no nosso regulamento geral, no artigo 39. Ela ainda não está no nosso estatuto, mas já existe até um projeto de lei tramitando em uma das casas legislativas para colocar finalmente a figura do associado no nosso estatuto. Então, o que a OAB tem que encampar é a fiscalização efetiva de escritórios que precarizam os serviços advocatícios. E receber as denúncias não traçar de forma linear de que todos precarizam a atividade advocatícia, como o Ministério Público tem entendido em alguns estados. Não seria o órgão, né, para fazer isso necessariamente. Nós temos aqui 2 trabalhos realizados pelo César, que eu gostaria que você apresentasse na Câmara 2, tá? E aí a gente só mostra as imagens e a gente deixa no próximo bloco
para vocês conhecerem um pouquinho também desse trabalho, não só o já realizado, tá? Que são esses livros, esse material, esse manual, como também os eventos. Né? Eu me lembro que nós já apresentamos eventos do César, do programa Café com Direito, que foi uma campanha do Fale Mais, Escreva Menos. Que até hoje está aí, né? Exatamente, discutindo sobre isso. Mas no próximo bloco, então, a gente deixa para mostrar o material já produzido pelo César e os eventos realizados e a realizar. Já já voltamos. Programa Café com Direito, uma escolha inteligente para você conhecer mais os seus direitos. E hoje, é claro, a gente está aqui falando um pouquinho da área diretamente para advogados. E a gente vinha falando no último bloco sobre as realizações do César, né? E aqui está o manual de orientações para a Sociedade de Advocacia, de Advogados, que eu vou apresentar, de advocacias para vocês. Eu vou apresentar e o Daniel, né, que vai falar um pouco sobre esse livro, né? Desse livro aqui. Esse manual de orientação para sociedades advocatícias é uma obra que foi publicada na conferência em 2014, na Conferência Nacional da Advocacia, que tem com autoria outros 3 colegas, né? O Ivo Amaral de Pernambuco, o André Godinho, que é o atual presidente da Comissão Nacional, e o Jardson Cruz, que é lá do Ceará. E aí, Sheila, é um manual completo que está disponibilizado, inclusive, na plataforma do Conselho Federal, você pode obter pela internet. Aí estão reunidos todos os modelos para se constituir uma sociedade de advogado. Seja ela sociedade mista, seja ela sociedade patrimonial, seja ela através de uma sociedade constituída com relação com o associado. Infelizmente, como essa obra foi publicada em 2014, temos que atualizá-la. Ela não traz a figura da sociedade individual e o provimento que regulamentou a figura do associado. Mas é um manual completo, com decisões do Conselho Federal, muito útil para quem quer abrir seu escritório e já quer começar a ter o seu próprio negócio. E aí é gratuito, você tem acesso diretamente no site. Isso. E quem não tiver, pode entrar em contato comigo que eu forneço a via digital. E nós temos outro aqui, que já é um guia de negócios, né? Essa é uma das grandes heranças do César no âmbito nacional, que é o guia legal para o investidor no Brasil. Então, todas as seccionais se uniram para criar essa obra, que é mais do que uma bíblia para aquele investidor que quer tocar algum negócio aqui no Brasil. Ele traz todas as regras necessárias por estado, inclusive. Foi uma das grandes heranças que o César deixou aí, dentro de vários outros periódicos e artigos que ele publica dentro da instituição. Olha, a gente mostrou um pouco aqui desse material, né, dessa parte doutrinária que o César, de uma forma clara e transparente, auxilia o escritório de advocacia, as sociedades. Mas vamos falar do evento. Você lembrou muito bem que vocês desenvolvem, estão sempre promovendo eventos, né, até para os associados, e aí a gente pergunta se está restrito sempre aos associados ou aos futuros associados, né, em relação a isso. E vamos falar um pouquinho quando vai ser, quem virá aqui, que a gente tem uma arte também que a gente vai apresentar. Todos os eventos do César, predominantemente a gente foca para as associadas, porque é o diferencial que a gente quer ter como César. Então, assim, os escritórios, é muito fácil se associar. O único requisito que o César exige é que a sociedade seja legalizada, ela seja registrada na OAB, ele tem um contrato social registrado. E você faz a associação do César pelo próprio site, indicando 3 associados que já existem na seccional para referendar a inscrição daquela sociedade. Então, assim, esse evento, que é gestão estratégica de contencioso para a Sociedade de Advogados, a gente abriu 10 inscrições para não associados. Será um almoço por adesão, lá no restaurante Nau, no dia 23. Nós estamos trazendo o Antônio Abdala, do escritório Abdala Advogados, no escritório de Minas Gerais. É uma pessoa muito diferenciada nessa parte de gestão de contencioso. É um escritório de Minas Gerais que conta com quase 140 colaboradores diretos e uma rede de correspondentes de mais de 1.000 colaboradores indiretos. Gerir isso? Você imagina o que é gerir uma quantidade de parceiros para tocar um negócio de contencioso de massa. Então essa palestra é imperdível. Não só para o pequeno escritório que está iniciando, que quer aprender técnicas de gestão, de gerir o contencioso de processo do seu escritório, como para o grande escritório que já
já tem essas práticas muito bem definidas e implementadas no seu escritório. Doutor Daniel, e você fala para esse público bem específico de quem já tem e de quem está nos assistindo, que às vezes é o pouco que eu converso, essa nova gama de advogados que entram no mercado com uma garra muito grande, né? Essa questão do contencioso de massa. Vale a pena ainda o pequeno se preocupar em angariar, em entrar nesse mercado de massa? Não vale a pena? Como você vê isso para os escritórios pequenos? Então, o escritório pequeno, se ele já não surgiu com uma identidade própria, né, se ele não passou por um processo de autodescoberta, né, é aquele escritório topa tudo, né, ele não tem uma identidade, ele não é um escritório no consultivo ultra especializado em uma determinada área, tributário, enfim. Ele está ali para pegar qualquer tipo de ação. A advocacia é relacionamento, né? Então, se você consegue angariar alguns contratos, geralmente de partido, você recebe um valor mensal para administrar um quantitativo X de processos. Aquela prestação de serviço vai abrir portas para outros negócios. Então, a advocacia, como é uma advocacia de relacionamento, por mais que o foco inicial do seu escritório não seja esse, você vai precisar diversificar a sua carteira para depois conseguir especializar e seguir com uma bandeira própria como escritório. Tudo que a gente construiu no nosso escritório, Urbano Vitalino, começou pelo contencioso. E assim, o escritório passou por uma transformação, né? Nós começamos um escritório com menos de 50 pessoas. Hoje somos quase 400 pessoas em todo o Brasil, com a advocacia que era predominantemente no Nordeste para uma advocacia nacional. Até hoje, nós somos vistos como um escritório de contencioso. Nós não perdemos nossa identidade, mas conseguimos desenvolver áreas dentro do nosso escritório que já são referencial, que vieram fruto de uma advocacia de contencioso de volume. Então, se o advogado iniciante, que tem uma sociedade, tem a oportunidade até mesmo de firmar parcerias com outros escritórios para acompanhar um contencioso de processo, é válido. Só fica a ressalva, desde que isso não faça com que comprometa a qualidade do serviço que é prestado para outros clientes. Então, o advogado precisa fazer conta para saber se aquela conta vai sacrificar a qualidade do serviço que é prestado para os outros clientes. Essa é a dica que eu dou. Você falou algo interessante, que é a questão de saber aproveitar as oportunidades, né? Você lembrou bem aí, você fechar um contrato, né, que seja o primeiro contrato, onde você vai gerir um contencioso de 20, 30, de 40, se você se estrutura para isso, né, e por isso é vantagem o advogado, advogado gestor, que às vezes acaba sendo advogado gestor do seu próprio escritório, e buscar esse tipo de informação de gerência. Porque eu quero acreditar que as grandes empresas, eles buscam no escritório algumas qualidades e alguns pré-requisitos para contratos desse porte. Qual seriam, eu diria assim, o essencial para quem não tem e que pretende já se estruturar para isso? O investimento em tecnologia é fundamental. Um escritório que quer prestar serviço para a empresa tem que se portar como empresa. Não adianta você querer abarcar uma advocacia empresarial se relacionando com o seu cliente com planilhas. Ele quer ter acesso a um sistema do escritório onde ele mesmo vai ter acesso às informações de seus processos. O escritório precisa estruturar suas áreas meio, precisa ter um plano de carreira, precisa ter um modelo de negócio definido, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. E vou mais além, né? O escritório precisa estruturar procedimentos internos de integridade, porque a lei anticorrupção de 2013 para cá mudou o relacionamento das grandes empresas com os escritórios de advocacia. Então, regras de compliance devem ser também implementadas no seu escritório, porque muitos clientes enviam questionários para você preencher e dentro desses requisitos que eu citei aqui está a ideia de um código de conduta, de um procedimento de controle de integridade de seus profissionais. Você veja a que nível chegou as empresas no relacionamento com seus prestadores de serviços jurídicos. Então, é ter a ideia de que você vai precisar estruturar muito o seu escritório para depois
conquistar o seu potencial cliente. E uma orientação, que eu acredito que pode ser também, é quando alguns órgãos públicos, ele abre licitações para escritórios de advocacia, né? Aqueles requisitos já poderia ser um parâmetro, por exemplo, ou não, são exigências muito diferentes do mercado, tipo umas agências bancárias, algumas coisas do gênero, com outras empresas. A gente tem uma área no escritório, inclusive, que acompanha exatamente esses procedimentos licitatórios. Né? Como a licitação envolve um contrato público, né? Aumenta ainda mais a necessidade de você ter um código de conduta e procedimentos de integridade muito bem definidos no seu escritório. Até mesmo para não se exonerar de responsabilidades, não se eximir de responsabilidades, mas de amenizar a eventual responsabilidade se ocorrer algum processo criminal e aquela empresa ela é envolvida em alguma espécie de corrupção e o escritório de advocacia acaba sendo enquadrado como um coautor daquele ato criminoso. Então, ter um código de conduta dentro do seu escritório, ter mecanismos de integridade muito bem definidos, vai facilitar também num processo licitatório, além da tomada de preço, que você venha a ser vencedor num processo licitatório. Doutor Daniel, eu só tenho que agradecer a sua participação e aproveitar e pedir que toda oportunidade que o senhor tiver, vá e incentive os advogados de uma forma tão clara como foi essa, de explicar, que ouvindo você falar, assim, dá para pensar que realmente é mais fácil, né, começar a trilhar esse caminho da sociedade de advogados. Então a gente agradece e deixa aí os últimos minutos para o senhor fazer considerações. Eu que agradeço, Sheila. Eu sou um apaixonado pelas sociedades de advogados. Nós fazemos um trabalho estrutural mesmo do César desde 2009 aqui. Convido a todas as sociedades de advogados da Paraíba a conhecer de perto nossos eventos, nossas ações. Deixo desde já o convite para você, para comparecer no dia 23, tá? Já está intimada para o convite. E o César continua com a sua missão de transformar as sociedades de advogados, de buscar a gestão profissional cada vez mais para os escritórios de advocacia aqui da Paraíba, porque nós temos uma instituição que outros estados do Nordeste não têm, e a gente precisa aproveitar essa organização que é forte, que é nacional. É a única forma de você buscar um diferencial do mercado da advocacia. Doutor Daniel, muito obrigada. E o programa Café com Direito vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais conhecimento jurídico para você. Eu falo demais.